Dando continuidade à nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica, com a temática de respostas integradas ao estresse pelo frio e pelo calor, nós já falamos um pouco, sobre as trocas de calor evaporativas, não evaporativas, e agora nós falaremos sobre a termogênese. Então, a produção de calor, que é a termogênese, ela é também um mecanismo de defesa, de resposta ao estresse, nesse caso, ao estresse pelo frio. Então, em temperaturas inferiores a críticas, ocorre esse desencadeamento, a produção do calor, na verdade, essa intensificação na produção do calor, para a manutenção da temperatura corpórea constante, que é uma característica dos endotérmicos. Isso acontece em virtude da modificação do metabolismo basal, que é uma possibilidade dos endotérmicos, como nós já conversamos. Lembrando que o metabolismo basal é a quantidade de energia metabólica média sob mínimo estresse e em jejum. Então, esse metabolismo basal ele é acelerado nos endotérmicos justamente para que haja a produção de calor, o aumento na produção do calor e a regulação da temperatura corpórea com a manutenção dessa temperatura na faixa ideal, diferente dos ectotérmicos que não conseguem fazer essa alteração metabólica, a ponto de propiciar a regulação da temperatura. O metabolismo basal ele é mais acelerado em pequenos animais, em animais menores, em relação a animais maiores. Isso por conta da área de superfície de troca. Então, lembrando que quanto menor o animal, maior a superfície de troca de calor, porque o corpo dele pequeno, tudo está muito próximo, então até mesmo a troca por condução ela é facilitada, porque os órgãos eles estão muito próximos até da superfície, se comparado a um animal de grande porte. Então, no animal de grande porte, como ele tem menor perda de calor, consequentemente, por conta da sua menor área de superfície de troca, consequentemente, o seu metabolismo ele é mais baixo, porque ele não tem a necessidade de tanta produção de calor para a regulação, para a manutenção da temperatura ideal, ao contrário do animal de pequeno tamanho. Então, os animais pequenos, como a superfície de troca de calor deles é maior, é facilitada essa troca, consequentemente, eles precisam ter um metabolismo basal mais acelerado para que essa termogênese, essa produção de calor, consiga manter a temperatura corpórea ideal. E isso é muito bem visto, por exemplo, nos roedores de pequeno porte e também em pássaros. Então, a termogênese, que é o processo de produção de calor, ela se classifica em dois tipos. A termogênese com tremor e a termogênese sem tremor. No caso da termogênese com tremor, essa é a produção metabólica de calor que ocorre de forma aguda ao estresse térmico. Então, é a primeira resposta que nós temos ao estresse pelo frio, onde, nesse caso, ocorre uma contração muscular involuntária, da musculatura estriada esquelética, e toda a degradação de substratos nessa musculatura, para essa contração muscular, ocorre para produção de calor. Então, o único objetivo é produzir calor. Não há nenhum objetivo de trabalho externo. Então, através dessa ativação do processo de contração muscular, que nós sabemos que é uma forma de trabalho e, consequentemente, vai ter gasto de energia, isso a gente vai estudar melhor lá na segunda fase da nossa disciplina, nós vamos ter, portanto, a produção de calor. Já a termogênese sem tremor, ela depende de uma ativação metabólica propriamente dita. Então, nesse caso, nós vamos ter gasto de energia por aceleração do metabolismo, o que é propiciado por catecolaminas, por cortisol e também por hormônios da tireoide, o T3 e T4. Dessa forma, ocorrerá a aceleração da produção a intensificação da produção de calor por via metabólica.
Então, isso se dá grandemente pela oxidação das gorduras, especialmente as dos coxins especializados de tecido, né, que é a gordura parda ou gordura marrom. Lembrando que, no caso de indivíduos adultos, essa é uma fonte muito restrita, a não ser em animais que têm, por exemplo, o processo de hibernação. E nesse caso, né, dos animais que têm uma grande perda desse tecido, quando adultos, ele vai depender aí da oxidação de ácidos graxos de dentro da célula, intracelulares. Então, a termogênese sem tremor, ela é uma resposta ao estresse crônico pelo frio. Então, veja que a termogênese com tremor, nós já falamos que é uma resposta ao estresse agudo. Nesse caso, a termogênese sem tremor vai ser uma resposta ao estresse pelo frio na fase crônica. Então, quando nós temos o prolongamento, né, a esse estresse pelo frio, aí sim vai se instaurar a termogênese sem tremor, até porque esse é um processo que depende de catabólise, né, da atuação é um processo catabólico que depende de agentes catabolizantes, que são justamente as enzimas. Então, essa intensificação do metabolismo, ela ocorre a um prazo mais longo do que a termogênese com tremor, que é simplesmente a produção de calor pela estimulação à contração muscular. Então, como já dito, essa aceleração do metabolismo, ela vai depender grandemente da ação de hormônios, como o T4, principalmente, a tiroxina, as catecolaminas e também os glicocorticoides. Então, eles vão acelerar o metabolismo celular e desencadear esse processo de quebra, de oxidação, né, das fontes energéticas para a produção de calor. Então, aí mostrando a região de gordura parda, isso ocorre em animais que hibernam. Então, nesses animais que hibernam e animais também de pequeno porte, essa gordura parda ela se mantém durante toda a vida do animal. Já em animais de porte maior e que não hibernam, ela só permanece durante a vida pós-natal imediata e vai se perdendo ao longo do desenvolvimento desse indivíduo pós-natal. E ela vai se acumular na região do miocárdio, entre as escápulas e nos rins. Novamente lembrando, todas as imagens utilizadas foram oriundas do Google Imagem, não devendo ser esta aula compartilhada, baixada, baixada ou salva, de modo que deve ser acessada única e exclusivamente via AVA. Até a próxima.